Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Assim está escrito: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esses dois versículos para começarmos a nossa meditação, falando sobre aspectos da vida e obra de Jesus. Como Jesus começou o seu trabalho. Vamos observar em 7 ocasiões a relação de Jesus com a sua vida e obra, que ficou marcado como referenciais para a nossa vida. Então, nós encontramos aqui que João foi o que veio primeiro, mas ele veio com a missão de anunciar a vinda do Messias, que já estava entre eles. E Deus, então, encarregou a João de ser aquela voz que clama no deserto. E ele dizia: Eu batizo-vos com água, mas após mim vem um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, o qual eu não sou digno de desatar as correias das suas alparcas. E quando Jesus apareceu por ali, ele submeteu-se ao batismo, e João disse: Este é aquele do qual eu disse que não sou digno de desatar as correias das suas alparcas. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estas foram as palavras com as quais João apresentou Jesus diante daquela multidão que estava à beira do Jordão para ser batizados por ele. Jesus passou por ali, também submeteu-se ao batismo, conforme eu já disse. Jesus batizou-se para cumprir a justiça divina, diferente do nosso. Nós nos batizamos como prova de que nos arrependemos e abandonamos uma vida pecaminosa para vivermos para Deus. E então, João começou a anunciar. Dali, Jesus, então, foi levado pelo Espírito ao deserto, passou pelo procedimento da tentação, venceu aquela tentação, e João continuou o seu trabalho até que chegou o seu dia final, quando ele então foi entregue à prisão, e depois sabemos o que aconteceu. Por um capricho de uma mulher que foi denunciada por não andar de maneira correta, e João então teve a sua cabeça decapitada. E quando João estava na prisão, Jesus então começou o seu ministério. Jesus não veio para competir com João. Jesus veio para fazer a vontade de Deus, o Pai. João veio para anunciar Jesus. E quando chega o momento, então, Jesus agora vai à frente. E aqui nós encontramos o seguinte: e depois que João foi entregue à prisão, então depois veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do reino de Deus. Jesus, então, principiou ali na Galileia, pregando o Evangelho do reino de Deus. Então, o primeiro aspecto que nós observamos aqui é Jesus e a pregação. Jesus se ocupava da pregação. Lembrando que pregação não é gritaria. Pregação é a exposição do Evangelho nos seus pontos principais, para que o ouvinte ouça, compreenda, entenda e seja impactado pelo Espírito de Deus a tomar uma decisão. Então, pregar o Evangelho é proclamar as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Jesus, quando veio pregando, ele veio pregando que era chegado, o tempo estava cumprido e era chegado o reino dos céus.
conforme nós observamos aqui, o reino de Deus. Então Jesus estava pregando o evangelho do reino de Deus. Evangelho do reino foi pregado por Jesus. E este evangelho do reino voltará a ser pregado futuramente, por ocasião do milênio. Portanto, com a conclusão da obra de Jesus, o cumprimento do seu ministério, a sua morte, sepultamento, ressurreição e ascensão, ele encarregou seus discípulos de pregarem o evangelho. Só que o evangelho que nós pregamos é o evangelho da graça de Deus. O evangelho que tem como foco a vida e obra de Jesus. Este é o evangelho que pregamos. O evangelho pela graça, por meio da fé. Paulo disse, não me envergonho do evangelho de Cristo. Então, é o evangelho focado em Jesus. Este evangelho que Jesus veio pregar foi o evangelho do reino. E neste evangelho do reino, a igreja que Jesus prometeu edificar é uma das agências propagadoras do reino de Deus. A igreja não é o reino de Deus, mas é uma propagadora do reino de Deus. E lá anuncia-se o evangelho da graça, mas proclama-se o evangelho, o reino de Deus que está preparado. Então, o Senhor Jesus veio pregando o evangelho do reino de Deus. Pregando, pregar, é expor, é argumentar, é declarar, é tornar claro, é facilitar para o entendimento das pessoas as boas novas, no nosso caso, as boas novas para a salvação pela graça, por meio da fé, através do Senhor Jesus Cristo. E isto é uma coisa que não parte de nós, mas vem de Deus. Deus, então, dá-nos esta graça suficiente para ouvir e crer no Evangelho. Então, a vida de Jesus e a pregação, Jesus, então, veio proclamar as boas novas. Então, nós entendemos que as coisas se tornam lamentáveis quando o povo que estava na região e sombra da morte, oprimidos, escravizados, sentenciados à condenação, e quando Jesus veio pregando este evangelho, era de se esperar que eles abrissem prontamente o coração a Jesus. Muitos deles se colocaram como oposição a Jesus e não creram no evangelho que Jesus estava pregando. Mas felizes foram aqueles que, com a pregação feita por Jesus, eles foram iluminados pelo Espírito de Deus e passaram a crer em Jesus e a segui-lo, conforme nós observamos ao longo dos evangelhos. Aqueles que o Senhor Jesus foi chamando, foi separando, foi escolhendo, foi trazendo para perto de si, no intuito de capacitá-los, prepará-los, orientá-los e dar a eles o conhecimento necessário sobre tudo que Jesus estava realizando, que eles iriam dar continuidade àquela importante obra. Então, Jesus e a pregação. Existe muitas vezes as pessoas que se julgam pregar o evangelho, mas dizem tantas coisas que as pessoas não conseguem entender e compreender o que é que a pessoa está querendo dizer, está querendo transmitir. Isso dificulta a compreensão, o entendimento e a boa escuta das pessoas. Então, o evangelho ele deve ser proclamado numa linguagem simples, comum, acessível a todas as pessoas, que quando elas ouvirem aquela exposição, aquela proclamação, aquela pregação, eles de imediato vão entender a que se refere e vão tomar um posicionamento quando convencidos
pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Então, Jesus nunca se descuidou da pregação do Evangelho. Ela era um dos pontos fortes de Jesus. Do primeiro ao último dia, Jesus esteve ocupado com a pregação do Evangelho do Reino de Deus. O segundo ponto nós encontramos aqui no versículo de número 15, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, nós observamos que Jesus, ele não somente pregava, como ele também ensinava. Então, há uma diferença entre pregar e ensinar. Há muitas pessoas que ensinam pregando e há outros que pregam ensinando. Então, precisa-se observar. Quando se fala sobre a pregação ela tem o foco de tocar o coração das pessoas, ao emotivo das pessoas, porque quando o evangelho é pregado, as pessoas, ao ouvirem e o receberem, elas sentem no seu coração os benefícios que aquele evangelho pode trazer. Então, o evangelho, a pregação do evangelho é dirigida ao coração. Agora, o ensino, ele é direcionado ao raciocínio, ao entendimento. Então, precisa-se fazer essa diferenciação. Pregação voltada ao coração. O ensino, ele é voltado para o raciocínio, a compreensão, o entendimento. É quando a pessoa entende, absorve e crê. Então, aquilo desce ao coração, se estabelece no espírito e o ensino vai promover fortalecimento e crescimento espiritual na vida da pessoa. Então, nós não podemos viver nem sem a pregação e nem sem o ensino. Precisamos da pregação? Sim, mas precisamos também do ensinamento. Não se pode deixar só o ensinamento ou só a pregação, mas deve haver um alinhamento entre esses dois. Tanto a pregação quanto o ensino, eles são úteis e necessários para fortalecer, fundamentar as bases da fé cristã, da verdadeira conversão, que vai produzir a vida cristã. E a pessoa, ao ouvir a pregação e receber a Jesus no coração, ele agora é colocado próximo a Jesus, onde vai ser ensinado, instruído, treinado. O ensino serve para isso: ensinar, solidificar, firmar convicções, treinar para o serviço do Senhor. O ensino tem esta finalidade. E para isso Jesus diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, quando a pessoa segue por este caminho, o arrependimento e a fé é uma exigência necessária. Então, primeiro a pessoa ouve. Quando ela ouve, ela vai comparar o que ouviu com a vida que está vivendo. Então, isto vai gerar o quê? O arrependimento. O arrependimento alinhado com a fé, que vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, vai gerar nesta pessoa o que chamamos de conversão. Então, o binômio arrependimento mais fé gera conversão. O que é conversão? Conversão é que a pessoa estava indo num caminho e quando ela descobre que está indo no caminho errado, mas recebe uma orientação do caminho certo, ela para no caminho errado em que está, faz meia volta e pega o caminho certo, o caminho correto, o caminho direito e vai seguir por ele. Isto chama-se conversão. E esta conversão é fundamentada em dois pontos principais: arrependimento e fé. Então,
Jesus e o ensino vai trabalhar estes pontos básicos da experiência cristã na nossa vida. Então, Jesus e a pregação, Jesus e o ensino. Então, todos aqueles que estão servindo ao Senhor, eles devem, de uma ou outra forma, estarem servindo a Deus. Há aqueles a quem Deus dá a graça para pregar e para ensinar. Há outros que recebem a graça de Deus para pregar. Há outros que recebem a graça de Deus para ensinar. E tem sido assim ao longo dos tempos. Importa que cada um reconheça qual é o propósito para o qual Deus o chamou e o lugar ou a função na qual Deus o colocou. Se é para ser um pregador do Evangelho ou um ensinador dos fundamentos da fé em Deus. Mas Jesus também tinha na sua vida como terceiro aspecto Jesus e a cura, ou seja, Jesus e os milagres. Os milagres aconteciam na vida de Jesus no tempo que Jesus aqui esteve, porque ele tinha esses 3 pontos fundamentais: pregação, ensino e o resultado era cura. Por quê? Porque toda cura, toda libertação, toda transformação, ela vem como resultado da ação da palavra de Deus. Então, seja a pregação ou seja o ensino, eles estabelecem uma plataforma por onde o Espírito de Deus trabalha. O Espírito Santo de Deus, ele não trabalha fora da palavra de Deus. Ele sempre vai trabalhar de maneira aliada com a palavra de Deus. E é por isso que quando a palavra de Deus, como ela é pregada e ensinada, e o Espírito Santo aprova aquela exposição que ele mesmo deu ao pregador ou ao ensinador, e então aí aquele povo que está ouvindo ou a pregação ou o ensino vão crer naquilo que estão ouvindo. E a fé, não há impossíveis para a fé. Tudo é possível ao que crer. Então a pessoa vai crer na palavra de Deus e vão começar a acontecer as curas, as libertações, ou seja, as pessoas enfermas vão receber a restauração na saúde, vão ser curadas, os oprimidos vão ser libertos, vão ser abençoados pelo Senhor. Então, Jesus, ele curou muitos doentes por onde ele passava. Basta olhar nos evangelhos, nós sempre vamos ver Jesus pregando, Jesus ensinando, Jesus curando. Este era o trabalho de Jesus diário. Não era uma rotina. Jesus não tinha rotina. Hoje vou fazer isso, vou fazer aquilo, aquilo outro. Amanhã vou fazer aquilo, aquilo outro. Não. Jesus vinha e no tempo, na oportunidade, dentro da necessidade, ele operava pelo seu poder, na pregação, no ensino e na cura. Então, Jesus e a pregação, ele veio pregando. Jesus e o ensino, Jesus também ensinava. E o ensino de Jesus, ele tinha um conteúdo riquíssimo. E a maneira como Jesus ensinava cativava as pessoas. Por quê? A maneira de Jesus ensinar é que primeiro Jesus fazia e depois ele ensinava. Então, isto facilita o entendimento das pessoas, porque eles primeiro vão ver Jesus fazendo, depois, quando Jesus vier dar o ensino ou a explicação, eles vão se lembrar da demonstração que Jesus fez. E aí fica mais fácil de assimilar aquele ensinamento. Então, Jesus e a cura, embora sem fazer disto o motivo principal da sua missão, Jesus cuidou do homem por inteiro, tanto do espiritual como do físico, a salvação para a alma como a cura para o corpo, a cura das enfermidades. Jesus também estava ocupado neste importante trabalho de curar as pessoas, de libertá-las,
de enfermidades, de males e de opressões, perturbações malignas. Mas o quarto ponto nós encontramos também como aspecto, o quarto aspecto, Jesus e a oração. Eu sempre tenho falado aqui, a vida de oração de Jesus era uma vida admirável. Jesus nunca se descuidou da oração. Jesus nunca desculpou-se para não ter tempo de orar. Jesus, durante o dia, estava ocupado no seu trabalho, um trabalho dinâmico, ativo, um trabalho frequente, com muitas necessidades, mas diz a palavra de Deus que à noite o Senhor Jesus se retirava para os montes e passava ali a noite em oração, sozinho. Sozinho. Jesus, cada um ia para sua casa, Jesus se dirigia sozinho para o monte e passava a noite em oração. Então ele foi a um lugar deserto, diz a palavra, e ali orava. Então veja, Jesus procurava um lugar para o silêncio, para a contemplação, para a reflexão, para a comunhão, porque no dia a dia ele estava naquele turbulinho, naquele movimento, naquela agitação com aquele povo, mas ele ali fazendo a vontade de Deus, o seu Pai, qual ele veio para isto. Mas à noite ele procurava um lugar deserto, um lugar aconchegante, um lugar de silêncio, para que ele pudesse passar ali momentos de oração, à noite em oração diante de Deus. Então, isso ele fazia longe dos ruídos que o povo causava, porque aonde há gente, aonde há multidão de pessoas, há ruídos, há vozes, há tantas coisas que às vezes a pessoa não consegue voltar-se para um período de oração, porque há muitas coisas que procuram tirar-lhe a atenção. Então Jesus dirigia-se aos lugares desertos para fazer isto. Então ele fez este importante trabalho de experiências de orar ao Pai. Ele ensinou dizendo, quando for orar, entra em teu quarto, fecha a porta e em secreto orarás a teu Pai. Quer dizer, procurar um lugar sossegado, tranquilo, para que tenha momentos de comunhão, de refrigério, de reflexão e que possa também estar voltado para buscar a presença do Senhor, para um momento de contemplação. Então, Jesus e a oração. Então, nós já falamos aqui, primeiro aspecto, Jesus e a pregação. Segundo aspecto, Jesus e o ensino. Terceiro aspecto, Jesus e a cura. Quarto aspecto, Jesus e a oração. O quinto aspecto é Jesus e a evangelização. Apesar de que pregar e ensinar está evangelizando, mas o sentido de evangelizar aqui é não ficar preso a um lugar unicamente. Não, eu só vou pregar aqui, eu só vou ensinar aqui e as curas só vão acontecer aqui. Não. Jesus nunca foi uma pessoa parada no lugar. Ele sempre se movimentava, ele era dinâmico. A cada momento que lemos um texto da palavra de Deus, Jesus estava num lugar. Ora ele estava na Galileia, ora ele estava na Judeia, ora ele estava em Nazaré, outra hora estava em Cafarnaum, outra hora estava em Naim, outra hora estava em Sicar, em Samaria. Então, sempre Jesus estava se movimentando. Isto era o quê? Era Jesus e a evangelização. O que é evangelizar? É pregar o evangelho a todas as pessoas. E para isto é preciso ir aonde eles estão. Porque no tempo antigo, a missão, ela era que as pessoas deveriam ir a Jerusalém. Ela era centrípeta. As pessoas vinham de vários lugares
para Jerusalém, porque lá estava a lei, lá estava o ensino, lá estava o templo. No Novo Testamento, com Jesus, a missão mudou de sentido. Ao invés de ela ser centrípeta, de fora para o centro, ela agora, Jesus deu um direcionamento, disse, em vez de ser das nações para Jerusalém, agora era de Jerusalém para as nações, a centrífuga, de dentro para fora. Foi por isso que Jesus disse para pregar o evangelho, começando por Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra, ou seja, do centro, Jerusalém, para outras nações. Então, quando nós observamos Jesus dando o exemplo na evangelização, Jesus não ficou preso a um lugar, a uma vila, a um bairro, a um templo, a uma sinagoga. Não. Jesus sempre estava se movimentando. Ele dizia, vamos a outras partes, vamos às cidades vizinhas. Em outra ocasião ele dizia, passemos para outra banda, vamos à Judéia, vamos a Galileia, vamos a Nazaré. Sempre assim, Jesus encaminhando-se para um lugar ou para o outro. Esta era a evangelização. E com isto ele veio para fazer este importante trabalho. Quando Lucas escreveu, ele disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, onde é que as pessoas estavam perdidas? Nas vilas, nos bairros, nas aldeias, nos recantos, nos campos, nos vilarejos. E era justamente por onde Jesus caminhava. Onde havia as pessoas, Jesus sempre estava caminhando, pregando, ensinando, curando. Este era o trabalho importante de Jesus. Então, Jesus se dedicou à evangelização. Se hoje as pessoas não estão evangelizando, não haverá resultados para o reino de Deus. Porque o resultado vem da evangelização. Pregação e ensino. Há um livro que diz, conquistando os pecadores lá fora, onde eles estão. Às vezes invertemos a posição. Nós queremos que os pecadores venham aos nossos encontros, aos templos, às igrejas, porque na verdade não é igreja, é templo, a igreja são as pessoas, mas eles decidiram colocar o nome igreja, mas igreja quer dizer os chamados para fora, são as pessoas salvas por Jesus. O lugar onde eles se reúnem não é a igreja, é o templo, é um lugar para a reunião da igreja do Senhor. Então, a evangelização tem que ser feita primeiro fora e em ganhar estas pessoas para Cristo, levá-las para a orientação, o ensino, a instrução, o treinamento, de acordo com a vontade do Senhor. E a relação de Jesus com o culto. Jesus sempre estava envolvido com o culto, fosse na sinagoga ou fosse no templo. Ele sempre estava participando. Por quê? Porque o momento de culto é o momento da comunhão, da reunião dos salvos, do congraçamento, do fortalecimento da fé, a busca da comunhão, a presença de Deus manifesta-se na união e na reunião do povo que serve a Ele. Então, Jesus sempre estava participando destes ambientes de culto. Então, nós entendemos isto muito necessário. Então, nós observamos aqui 6 pontos, já importantes, 6 aspectos na vida e obra de Jesus. O 7º eu citei, junto a outro, que é Jesus e a salvação. Ele veio para salvar, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, Jesus veio para salvar. A ligação de Jesus com a salvação é importante, porque Jesus deu a vida dele para salvar a humanidade. Então, observamos aqui 7 aspectos da vida e obra de Jesus. Primeiro aspecto, Jesus
e a pregação. Segundo aspecto, Jesus e o ensino. Terceiro aspecto, Jesus e a cura. Quarto aspecto, Jesus e a oração. Quinto aspecto, Jesus e a evangelização. Sexto aspecto, Jesus e o culto. E sétimo aspecto, Jesus e a salvação. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então veja por onde Jesus trilhou. Que exemplo maravilhoso, lindo, simples e adaptável aos nossos dias, à nossa vida com Deus. Se nós seguirmos o exemplo de Jesus, que a nossa vida e o trabalho que Deus nos confiou possa redundar para a glória de Deus e nós vivermos estes aspectos de Jesus, estarmos ocupados na evangelização, no ensino, na oração, na cura, na evangelização, também no culto e com relação à salvação dos pecadores, certamente nós vamos trabalhar de maneira direcionada pelo Senhor, à luz da sua palavra e exemplo, e com certeza o Senhor Deus há de cooperar conosco. Porque quando Jesus mandou os discípulos saírem, e eles foram, e diz a Bíblia, e cooperando o Senhor com eles, com os sinais que se seguiram. Então, todas as vezes que o trabalho que fazemos para Deus está em acordo com a vontade de Deus, o Senhor Jesus se faz presente e confirma a palavra com os sinais. Então, que importante, então, é sempre estarmos avaliando a vida e obra de Jesus, os aspectos de Jesus, conforme nós observamos nesta oportunidade. Isto sempre é bom, nunca é demais estarmos sempre voltando a este mesmo ponto, porque para nós o principal, o importante é falar de Jesus. Tudo se volta para Jesus. Porque Jesus foi quem Deus o Pai escolheu e enviou como prova do seu amor. Então, tudo que há de fazermos, nós temos que ir a Jesus para ser salvo, para ser liberto, para ser perdoado, para ser curado, para ser transformado, para ser treinado, para ser nomeado, para ser enviado, para ser abençoado e receber a confirmação de Deus. Então, quando nós entendemos estas coisas, nós vamos sempre procurar encontrar em Jesus aspectos e práticas da sua vida que pode nos ajudar no trabalho que Deus nos confiou nos dias em que estamos vivendo. E se nós assim fizermos, os resultados eles vão aparecer para a glória de Deus, o nosso Pai. Então sigamos por este caminho. Aí está a trilha por onde precisamos caminhar e com certeza o trabalho terá um significado diante do Senhor nosso Deus. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.